Olá pessoal, retomando aqui os trabalhos de espiritualidade. Tinha um tempinho aí que eu não estava mais postando nada, mas a espiritualidade aí me... Não vou falar a palavra cobrando, né? Mas é, sempre essa vontade de vir falar, mas assim, a correria era muito grande. E amanhã eu faço, depois amanhã eu faço e o tempo vai passando, então estamos retornando aí esse trabalho. E claro que a gente estava aguardando também que acontecessem coisas assim mais impactantes, e eu percebo que realmente as coisas estão acontecendo de uma forma bem intensa. Não sei se com certeza pessoas ligadas com a espiritualidade estão percebendo, outras pessoas não estão percebendo, mas por isso que eu vim aqui tentar intensificar e realmente voltar com força aí nesse trabalho, né? Eu tenho certeza que esse trabalho é uma conexão e até uma coisa que eu pedi, que quando eu viesse aqui trabalhar, que não fosse uma coisa. Eu sei que as pessoas gostam de ter um roteiro, uma coisa toda pronta, né? E eu pedi para Deus, Yahvé, que eu denomino o nome de Deus, que ele me guiasse, né? Que ele viesse e colocasse as palavras na minha boca, que eu conseguisse fazer esse trabalho junto com ele, com Yeshua, com o Miguel e, e seguir a vontade deles. Então, esse é meu intuito, né? Quem me conhece sabe que vem um tempo que eu tenho falado sobre essas situações que iam acontecer, que estão acontecendo, que vão acontecer. Então, às vezes a gente é até meio taxado como meio maluco, né? Mas não é uma coisa que me incomoda. Eu tenho que fazer o que eu acho que é o certo. Eu acho que a gente não vem aqui ser um peso na Terra, a gente vem trabalhar, cada um tem uma missão, então eu acredito que seja uma delas, das minhas missões. E o momento que Yahvé, Deus, achar que tem que essa mensagem ir no coração de cada um, né? Ele que está no controle. Então eu realmente sou só o instrumento aqui. Então, assim, como eu, voltando, que eu sempre comento com muitas pessoas que estão próximas, às vezes eu sempre falo que 2020 foi uma virada de chave, né? E que 2024 provavelmente a gente ia ter a retomada do Donald Trump. E até falei também quando ele assumiu que para as coisas acontecerem ele teria que trocar também o Papa, né? E aí muita gente falou, mas aí é fácil, porque o Papa já tá velhinho, não sei o quê. Não, mas tem muitas pessoas mais velhinhas que estão firmes, né? Então, fazia parte do contexto, né? Ter essa substituição. Eu até também comentei que tinha grandes possibilidades de o Papa ser americano, né? E aconteceu. Tudo se alinhando, né? E aí em 2022, né? Nas Olimpíadas, né? Teve lá a manifestação do cavalo branco, aí as guerras, né? Espalhadas aí, várias guerras. E aí, com certeza, é o cavalo vermelho, né? E agora eu acredito que a gente está no cavalo preto, porque eu tenho certeza que essa situação no Oriente Médio lá em 5 minutos eles resolviam a situação, mas esse não é o intuito, né? O intuito é realmente
criar uma situação de aperto global, né? Desestabilizar toda a economia, para vir essa situação do cavalo preto. Então, tenho certeza que tudo está acontecendo. Claro que às vezes as pessoas não percebem porque não é uma coisa intensa, ela vem de uma forma graduada, né? Então é como se estivesse pilotando um navio, onde você vai virando e ele vai apontando, né? Lento, mas indo aonde que tem que ir. Diferente às vezes de você estar dirigindo um carro, uma moto, que você vira e vai, né? Então esse processo é mais lento e às vezes as pessoas no dia a dia de hoje em dia, correria, não percebem, né? Mas está tudo correndo conforme tem que ser a agenda, né? E provavelmente agora é essa do cavalo preto. Eu acredito que metade de 2026, início de 2027 já esteja uma situação mais caótica economicamente no planeta. E a situação UFO também aparecendo, que é uma coisa para criar uma situação também. Então tudo tem caminhado para essa situação e de controle, né? E já já vem a 666, então é tempo de as pessoas despertarem, né? Aquelas que querem continuar, né? Que conseguirem alcançar, que é o que eu sempre comento também, que a situação ela é simples. O que Yahvé quer, não é que ele quer, né? É o que ele deseja. E isso é uma coisa que quem conseguir é excelência de vibração no amor. Então, a pessoa, o ser humano que conseguir vibrar no amor, que conseguir se afastar, né, das coisas, da maldade, né, do poder, várias coisas que está tomada no ser humano, que conseguir vibrar, né, nessa situação do amor, ele com certeza vai ter o êxito dele e que Deus pede. Então, assim, é, é tão perfeito as coisas, assim, se as pessoas pararem para pensar, que Deus ele não tem pressa. Às vezes pode demorar uma encarnação, duas encarnações, 1000 encarnações, 10.000 encarnações. Às vezes a pessoa começa lá, né, na maldade, matando, roubando, né, na grande crueldade. Mas Deus não desiste dessa pessoa. Ele vai, às vezes, um processo mais longo, mas ele vai até conseguir com que essa pessoa vibre no amor. Ele manda tantos exemplos que ele mandou o filho dele para dar essa mensagem. Veio aqui, sofreu, deu a sua vida para passar essa mensagem que para a gente amar as pessoas como a si mesmo. Agora de novo ele está mandando outra mensagem. Ele está mandando várias crianças autistas que também têm essa pegada de vibração no amor. Não está apegado a nada, só demonstrando carinho e amor. Então, e aí, assim, também, aquilo que eu falo, é tão perfeito as coisas que, por exemplo, mas por que Deus permite o mal, né? Permite o mal porque também é uma forma, um processo de você. Eu costumo dizer que é uma faculdade, né? Então, assim, você vai passando vários graus e, e aí tem os testes, né? Tipo assim, é, vamos testar realmente se essa pessoa ela não vai ceder para o mal. Então, vem uma coisa mais fácil, uma situação errada, e que às vezes o ser humano ele se deixa. Então, assim, é um teste diário de fé, de retidão, de fazer as coisas corretas, né? Que é tão difícil às vezes para o ser humano. Eu costumo dizer que se às vezes 10 homens e um
uma amiga de um amigo teu, né, ser interessante, 9 amigos vai ficar com a menina e um só vai ser, não vai fazer a coisa errada. Então eu imagino que é mais ou menos por aí, sabe? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu imagino que é por aí. Então esse é o verdadeiro teste. Por isso que permite-se o mal, porque se o ser humano conseguir atravessar o mal, ele realmente está na vibração do amor, ele realmente está na retidão, no caminho certo. E é muito difícil. Então, por isso se permite o mal, porque Deus também poderia extinguir a qualquer momento o mal. Porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, Deus é Deus. Então, eu peço a vocês que percebam as coisas, que a coisa é real. Não é aquela coisa lá de, o mundo vai acabar em 2000 e não acabou, vai acabar em 2012 não acabou. E o mundo não vai acabar. O que vai acontecer é essa migração de pessoas que estão vibrando amor continuar aqui, numa nova era, junto de um novo governo, numa coisa totalmente com o bem, ou continuar essa busca de reencarnação, de evolução, que muito provavelmente seja em outro lugar. Então, o recado seria esse que eu queria passar para vocês. E toda a informação que eu passar aqui realmente vai ser sem roteiro, vai ser totalmente o que Deus tem que passar para vocês. Então, acho que esse é o primeiro da retomada de vários que vai vir aí. Fiquem com Deus.